Quem são os nomes que a gente deve ficar de olho na disputa pro governo do Amazonas? Que a gente já consegue identificar, porque a gente sabe que quanto mais vai se aproximando, mais vai pulando o nome. Até o meu pode pular lá, candidato ao governo. Né? Tá Porque no início certo. todo mundo é pré-candidato, mas eu preciso de um partido e forte. Porque se eu for disputar o governo, eu não quero disputar num partido pequeno, eu quero um partido grande. Tipo, União Brasil, Avante, um partido que tenha um fundo eleitoral bastante. Pra eu precisar de dinheiro. Quem é que vai bancar minha campanha lá no interior? E você ainda tem que ser meio que o dono do partido para ratificar essa candidatura. E não levar uma pernada, né? E não levar uma pernada depois. Bom, um dos nomes que eu acho que vem, que já deu todos os sinais que vem, é do senador Omar Aziz. Quando o senhor vai falando, eu vou anotando aqui. Não, Pode tranquilo. Por quê? Bom, o senador tem uma participação ativa em tudo que acontece politicamente, digamos assim, aqui no estado do Amazonas. Tem o melhor canal, digamos assim, de relacionamento com o governo federal atualmente, com o governo Lula, e já demonstrou, não assumiu, mas já demonstrou com seus atos que tem, claro, interesse em retornar ao governo do estado do Amazonas. Tanto que estruturou, digamos assim, foi o mentor que estruturou o grupo político que se saiu vencedor em vários lugares, mas principalmente aqui em Manaus, que reúne como caciques, digamos assim, ele próprio, o senador Omar, o senador Eduardo Braga e o prefeito Davi Almeida, e essa combinação acabou dando certo, tanto que o prefeito Davi Almeida conseguiu a reeleição. Mas não só lá, também em outros lugares. Parintins também houve participação ativa aí dos dois senadores. É sabido que o mandato do senador Omar Aziz tem uma influência muito grande do interior. Afinal, ele é senador pelo Amazonas, não é senador por uma cidade só, pela capital ou algo parecido com isso. Ele tem uma penetração muito grande. O senador Eduardo Braga também não dispensa essa penetração no interior. A meu ver, os dois vão fazer uma combinação, ou seja, o Omar para o governo e o Eduardo para a reeleição no Senado, nas duas vagas que serão disputadas, uma inclusive é a dele próprio. Mas isso pode mudar de uma hora para outra? Porque, por exemplo, o Omar já é senador, ele tá lá com o mandato dele. Essa eleição é um teste para ele. Se ele tá com o governo, beleza, tá no governo. Se ele perder, ele continua com o mandato. Já o Eduardo Braga tem uma eleição mais decisiva, né? Ou ele concorre à reeleição, porque ele não tá garantido lá, ou ele sai e disputa o governo. Mas o governo ele vai tentar duas eleições que ele já perdeu. Não, mas governo, eu me refiro ao governo. Desculpa, eu me refiro à reeleição do senador Eduardo Braga, não ao governo. Eu vejo muito poucas chances dele desejar vir para o governo, porque precisaria primeiro de capital político, nesse caso, ou seja, um grupo que estivesse colocando o nome dele à frente. Não é só ser dono de um partido, isso até ele é aqui, que é o MDB, e o senador Omar é também do PSD, assim como o Davi Almeida comanda o Avante aqui no Amazonas, no estado do Amazonas. Isso por si só seria suficiente para lançar o nome de qualquer um dos três para disputar o governo. Só que eu acho que nessa constelação, o nome que vem para o governo, até onde os sinais se mostram mais claros, seria o do senador Omar Aziz. O do senador Eduardo Braga, me parece que também pelos mesmos sinais emitidos desde da eleição de 2024, na qual ele participou ativamente, porém ele não disputou cargo algum, evidentemente, era uma eleição municipal, tá? Ele vem para a reeleição. Existem teorias da conspiração que dizem que pode haver um rompimento, digamos assim, nesse grupo. Seria um rompimento por parte de quem? Do prefeito Davi Almeida, que se lançaria como candidato ao governo, aproveitando que muitos dizem ser a sua melhor chance, uma vez que provavelmente Tadeu de Souza, que é unha e carne com o prefeito Davi Almeida, ou pelo menos sempre foi até agora, mas aí a gente vai discutir isso um pouco mais adiante aí, com algumas atitudes que levaram a outros pensarem diferentes, mas Tadeu de Souza, governador por 6 meses, com a máquina na Davi Almeida tem que sair para disputar outro cargo, desincompatibilizar, fica Renato Júnior, que também
da mesma forma que Tadeu de Souza é do grupo, do núcleo duro de Davi Almeida, e ele viria como candidato ao governador com a máquina da prefeitura e a máquina do governo do estado a seu favor.